Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre envelhecimento, minha gente. Olha só, você está preparado para envelhecer? Acho que não, né? Ninguém está, né? Mas, minha gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. E não falta muito, viu? Isso representará 1/5 da população mundial. Mas o que podemos fazer para chegar nessa fase da vida com mais saúde e disposição? Para conversar um pouco com a gente sobre o tema, esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é farmacêutico, já esteve aqui, é uma alegria sempre grande receber, farmacêutico homeopata, o doutor Jamar Tejada. Bom dia! Bom dia! Que Deus abençoe, bem-vindo. Quanto tempo, hein? Pois é, você anda sumido, né? Ah, você envelheceu? Envelheci. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que o Brasil quer ouvir. Ou seja, é uma alegria muito grande te receber aqui. O que você acha daquelas pessoas, aqueles profissionais que pedem para o paciente mandar o exame médico, né, que vai analisar, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada de resposta? Eu acho que esse paciente tem que pegar mais... Entendeu, né? Bem-vindo, senta, vamos conversar. Entendi. Eu disse assim, eu vou fazer uma pergunta ao vivo aqui, no programa aqui, né? Eu acho que esse paciente tem que pegar mais no pé do profissional. Mais no pé, não é? Explicando, eu mandei exame para ele, Frei, manda teus exames, aí você atualizar disso. Já fiz uma bateria, depois passou um tempo, mandei de novo, assim, né? Mas que fique tempo, isso né? bem claro. Olha, gente, nem o do Frei eu tô conseguindo. Como é que você tá? Tá bem? Tá bem? Fora o cansaço, né? Lutando contra o envelhecimento, né, Frei? E hoje vamos falar um pouquinho, vamos. Inclusive a nossa mesa aqui, olha, abre aqui a câmera, tá repleta, assim, de coisa boa, coisa muito boa, coisa muito boa, mas que não faz muito bem, né? E aqui a gente vai conversar um pouquinho, ou seja, o brasileiro, ele tá vivendo mais, né, doutor? Pois é, a gente tá vivendo uma época, né, a gente percebe muito mais pessoas velhas, né, e infelizmente eu não percebo tanta melhora. As pessoas estão tendo, assim, estão envelhecendo mais, mas não com tanta qualidade. Estão vivendo mais, Isso, é essa vivendo questão. mais, mas eu não percebo, assim, tanta qualidade, né? Tu vê, assim... Você que é estudioso no tema, o que atribui a isso? Olha, eu acho que a culpa, 90% da culpa são os maus hábitos alimentares. Alimento. Alimento, né? Eu, como farmacêutico, eu sou contra medicamento. Tá. Então, quanto mais eu estudo os medicamentos, mais eu sou a favor dos alimentos. Ok. Né? Aquele velho ditado, né, do Hipócrates dizia assim, faça do alimento seu medicamento. É uma verdade. E as pessoas não têm esse hábito, né? Hoje mesmo, ontem mesmo eu estava me alimentando e estava vendo assim, que eu fui num restaurante mais popular e tu vê que as pessoas... Agora acho que está começando mais essa conscientização de comer mais verde. Do prato colorido? Do prato colorido, né, que a gente já falou tanto aqui no programa, mas isso ainda é uma dificuldade. As pessoas acham que tem que ser assim, o arroz, o feijão, uma mistura, né, como falam em São Paulo, e a carne e aquele pobre daquele tomatinho. E não é assim, né? Esse é o contrário, não é tanto carboidrato. E aí que entra essa questão do envelhecimento. Quando a gente pensa em envelhecimento, todo mundo acha que a questão de envelhecimento está a ver assim. Fala em envelhecimento, mas eu tomo colágeno. É o RG. Exatamente. Né? Quando eu falo para você, Frei, qual é o que tu pensa em envelhecimento? Que não falte colágeno. Que não falta. É geral. É geral. Você deu a resposta antes, eu aproveitei o gancho. Aproveitou o gancho. Mas né? Aí as pessoas compram aqueles colágenos, né, em farmácia e acham que aquilo ali já basta. E não é. O envelhecimento está ligado a N fatores. Quando eu falo envelhecimento de pele, né, a aparência de mais idade. E, na verdade, um dos fatores assim, maiores da questão do envelhecimento não é só o sol, mas o açúcar. E ninguém imagina, né? O sol, talvez, Jamar, a percepção explícita, porque você vai queimar o rosto, a pele que fica ressequida, e é de fora para dentro. De fora para dentro. O açúcar é o contrário. Tu tá atacando dos dois lados, entendeu? Porque assim, e a questão dos radicais livres, né? Tu tá atacando com o sol, ataca por radicais livres. O que é esse famoso radical livre, né? Não faço pergunta difícil no ar, né, que é ao vivo. Assim, os radicais livres são radicais
que não estão presos. Tá. Exatamente. O que isso quer dizer? Isso ajudou, viu? Muito bom, né? Estão livres. Ótimo, né? E quando eles estão livres, eles estão roubando, sequestrando outros radicais para equilibrar o seu oxigênio, vamos dizer assim. Esses são os principais elementos do envelhecimento? É um dos principais ataques, né? Então, assim, quando você tem muito excesso de radical livre, o que leva a radicais livres? Má alimentação, tá? Principalmente. Um nível de oxidação maior, né? Tu fala radicais, oxidação, envelhecimento, enferrujar, tá? Então, assim, quando você tem uma oxidação mais rápida, você vai envelhecer mais rápido. Aquela pessoa que fica tomando, por exemplo, ferro. Eu tenho muita anemia e fica tomando ferro, enferruja. Né? Tu oxida mais rápido. Okay. Então, a gente tem que ter sempre equilíbrio. Nenhum mineral em excesso. Por quê? Porque todos os minerais, todas as vitaminas, elas têm essa questão das oxidrilas, né? Daquela coisa de química, mais, menos, dos íons, né? Dos elétrons e tal. E nosso corpo é uma corrente elétrica em movimento. A gente é energia. Jamar, você é farmacêutico, você entende a composição de todos os medicamentos, enfim, você estuda, é um grande estudioso, e há que se dizer, é um grande estudioso. A gente sabe que é a grande fórmula, o grande desejo, né? O mercado entendeu muito bem isso, que é rejuvenescer, ou seja, a gente está vivendo mais, é verdade, estamos vivendo mais, então é a grande fórmula, ou seja, quero rejuvenescer, não quero ter aquela aparência de ficar velho, enfim. Sim. Então as pessoas estão usando muito mais medicamento como uma tentativa de camuflar essa realidade. É que assim, quando você... Como a gente citou, né? Quando você pensa nessa questão do envelhecimento, a gente já ataca hoje, é geral. As pessoas acham que tomar colágeno já é a resposta. Só que existem vários tipos de colágeno no nosso corpo. E a gente não pode esquecer que quando a gente... Qual é a função do colágeno? Hidratação, vamos dizer assim, tá? Da sustentabilidade, a firmeza, sustentabilidade. Mas também tem outras, a elastina, por exemplo, né? Então tem outros fatores que dão essa sustentação à pele. Okay. Mas a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa em firmeza de pele, se você vai tomar colágeno, o colágeno, existem vários tipos de colágeno. A pessoa pensa, meu colágeno. Não, é um colágeno que é da articulação, tem outro colágeno que é... Cada um é um tipo, é uma estrutura diferente. Então tem o colágeno da orelha, tem o colágeno do nariz, tem o colágeno dos ossos. Então o nome é o diferente. Mesmo, mas o nome, local... tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, existem vários colágenos, tá? Então assim, quando a gente pensa em colágeno de articulações, geralmente é o colágeno tipo 2. Então, quando a gente toma um colágeno simples, esse colágeno, a pessoa fala, mas o meu é hidrolisado, né? É a moda, né? É a moda, tipo, olha, é colágeno igual, né? Só vai a questão da absorção. O problema é que o colágeno, quando entrar no nosso organismo, ele é degradado. Ele vira, é uma proteína que vai ter, são várias estruturas de aminoácidos que entre eles, quando eles entrarem no nosso organismo, ele se solta. E o corpo precisa absorver esses aminoácidos. E o corpo vai captando. Okay. Se sobrar... esses aminoácidos vai para a pele. A pele é a última coisa que o corpo se importa. Então é uma não posso falar assim, mas assim, não é que ele vai ser direto para a pele. A gente não tem essa inteligência, o colágeno não tem essa inteligência assim, olha, estou tomando isso aqui, colágeno, estou te tomando, você vai para a ruga da cara, por favor. Okay. Não vai acontecer isso. Eu acho que a grande mensagem sobre esse tema do colágeno tem que ficar claro, ou seja, antes de você ser iludido, muitas vezes, assim, ou convencido por algumas propagandas de colágeno que serve para tudo, então pergunte para um profissional, pergunte para um médico, um farmacêutico, enfim, um profissional que entende da área, ou seja, porque às vezes é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. E assim, não é que ele não vai atuar, mas a quantidade é muito difícil de ter essa segurança de que ele vai trabalhar na pele. Mas hoje existem no mercado... Vamos falar primeiro sobre os doces, que a gente trouxe aqui. Isso eu ia já jogar nessa questão aqui. Essa relação, né? O que essa mesa aqui está nos dizendo? O que isso tem a ver, né, com o envelhecimento? Tudo. A gente, quando pensa, né, em envelhecimento, pensa nessa questão. É falta de colágeno ou excesso de sol que faz enrugar, né? Mas não. Um dos grandes fatores de envelhecimento é o açúcar, tá? É o carboidrato em excesso. Okay. Quando a gente tem muito carboidrato, muito açúcar, esse açúcar acaba atuando, ele acaba fazendo com que tu tenha uma absorção muito rápida energética e o corpo vai liberar mais radicais livres, tá? Okay. Vai dar um choque vai intoxicar mais. Tu vai glicar a célula. Entendi. E quando tem essa glicação, tu acaba envelhecendo. Então hoje... excesso de açúcar na célula. Um excesso de açúcar.
Tá? Então, assim, geralmente o diabético, ele tem uma aparência mais velha porque ele tem um açúcar mais elevado. Entendi. Então, você tem que pensar em envelhecimento com alimentos que sejam antiglicantes. Então, se você está lá comendo, imagina só, essa mesa aqui, para mim isso aqui é péssimo, tá? Eu não lembro a última vez que entrou bolachinha recheada na minha casa. Tudo bem bolachinha recheada, mas é integral, ela é feita com, né, com produtos naturais, né? É difícil mas isso, né, Frei? Jamar, isso faz parte do dia a dia, principalmente das crianças, ou seja, Tira. a gente vê que as mães, elas colocam até na mochilinha, né, da escola, né? Então, o pacote de bolachinha com desenho, o mercado é muito esperto, né? Coloca desenho, coloca carinha, coloca super-herói, né? É a carinha da morte, né, para mim. Mas assim, você não... Não seja tão radical livre. Não seja... Pois é. Tá, então, o que isso acontece? Tu vê só, né? Tu vê uma simples bolacha, água e sal. Ela é carboidrato. Pô, não tem açúcar. As pessoas têm que pensar assim, ó, não é só o açúcar na forma livre. É o açúcar, é o carboidrato virando açúcar. Eu comi pão de queijo de manhã no café, já me sinto culpado. Tu já pega aquele pão de queijo, já imagina que tá aqui a ruga aqui, entendeu? Porque ele glica. Complexo de culpa. Essa glicação acontece. Então, assim, ó, por exemplo, as frutas, elas envelhecem. O açúcar também está na fruta, na forma de frutose. O chocolate, o que o chocolate faz no organismo? Não, se for um chocolate de verdade, aí ele já é anti-envelhecimento. Tá. O que é um chocolate de verdade? É 85%, é 80% cacau, bem amargo. É bem amargo, tá? 80% cacau. Tá. Abaixo disso, você está usando só fontes de açúcar. Então está errado. Tu está envelhecendo. Então, essas caixinhas de chocolate que a gente ganha de presente, que a gente dá de presente, que a gente vê aos montes, ovos de chocolate, você está oferecendo envelhecimento para essa pessoa, né? Não só envelhecimento, diabetes, né? Problemas arteriais. E não está ali, o puro chocolate não está ali. Não. É doce. Você tem que ver ali na caixinha. Corante. Tá? Eu sei que é muito caro, acima de 80%, mas esse é verdadeiro cacau. Aí o cacau em si, ele é rico em polifenóis. Tá? O cacau broma, que a gente chama, ele é rico em polifenóis. Então, esses polifenóis são agentes antirradicais livres. Onde a gente encontra esses antirradicais livres? Nas verduras, em geral, né? No tomate, que é o licopeno, a uva, que é rica em resveratrol. Não vamos entrar naquele papo do copo de vinho, né? Que o Frei deve gostar de tomar bastante vinho, mas assim... Não muito, não. O vinho, ele tem resveratrol, mas dá o que é de uva tinto, né? Então, assim, você pode, sempre que você está fazendo uso desse tipo de alimentos, você está, sim, acelerando o processo de envelhecimento. Refrigerante e suco de caixinha, aliás, nem só o suco de caixinha, o suco que tu pegou lá uma fruta e você passou lá num processo de centrifugação e usou só o suco, só o suco em si, sem o sumo da fruta, você está também forçando o envelhecimento, porque tem a frutose ali. Por isso é importante, sempre que for fazer o suco, usar a bagaça da fruta. E as pessoas não têm esse costume. Colocar no liquidificador junto? Tudo junto. Tu sabe que eu gosto de fazer essas polpas, né? Você já viu? Aqui as pessoas de casa já viram certo eu fazer. A gente já viu os experimentos aqui, fica tranquilo. Experimentos, não vamos repetir. Não. Mas assim, vai só fazer um suco de laranja, coloca a laranja, claro, tira a casca, né? Coloca a laranja inteira. Por que isso? Porque essa absorção, esse açúcar que libera muito rápido, essa frutose em excesso, faz com que tu tenha uma alta liberação de insulina, tu vai fazer com que entre esse açúcar muito rápido para dentro do teu corpo e tu acaba envelhecendo mais rápido. Só o suco, o refrigerante, só essas coisas? Sim, quanto maior a carga glicêmica, por exemplo, tem frutas que têm um índice glicêmico mais alto. Por exemplo, a melancia. A melancia tem um alto índice glicêmico. Você fala, uma melancia. Então, sempre, se é para tomar suco de melancia, use ele junto com a polpa, tá? Até a citrulina... Ou coma a melancia, né? Acho que é melhor ainda, né? Pois é. Não, melhor. Mas falando em questão, né, de preparo de suco, as pessoas, por exemplo, colocam fora a semente da melancia, falam, isso aqui mata, né? Tem gente que fala, né, tipo, hoje não pode tomar até manga com leite que Exato, né, vai morrer. Esses mitos Tem esses mitos, né? A semente da melancia, não, a semente da melancia é rica em citrulina, e citrulina é ótimo para o organismo. Então, quer bater junto? Ali, sim. A citrulina é um outro componente toda fruta, ela é rica
em medicamentos, fruta, o que for, né? Tudo tem medicamento, você tem que saber aproveitar. Só que tem um lado bom e um lado ruim, né? Yin e Yang, né? A gente tem que saber separar as coisas. E quando a gente pensa assim, ó, na utilização desse tipo de produtos, não é que tu não possa comer, mas tem que ser moderado. Tu não pode pensar se for lá comer uma bolachinha recheada, não tem que ser um saco de bolachinha recheada. Né? A gente tem que saber dar aquele limite, que a gente até já conversou aqui sobre o açúcar, né? Como limitar, ao invés de premiar a criança no dia com uma bolachinha recheada, dá como prêmio uma mexerica, né? Brócolis. Um brócolis como... Mas a gente tem que mudar esses hábitos. Mas achei que é bem importante hoje esse programa, principalmente por isso, sabe, Frei? As pessoas têm que mudar essa visão. Quando a gente pensa nesse tipo de alimentação, as pessoas pensam assim, isso aqui só faz engordar, e está muito além. Não é só engordar, é envelhecer, tu vai ficar gordo e velho. Ô Jamar, a gente viu aqui chocolates, bolachas, etc., refrigerantes, frutas, legal, mas eu estou vendo ali que a produção preparou-se eu não sei se é remédio, mas são umas cápsulas. O que é isso? Colágeno? Não é o colágeno, né? Isso aí são as cápsulas de silício orgânico. Silício orgânico. O que é o silício orgânico? Quando a criança nasce, quando a gente nasce, né? Um dia eu já fui criança, a gente nasce com aquela moleirinha, né? Fala assim, poxa, não bate. Eu sempre falo isso nos programas. As pessoas pensam, é isso, né? Sabe, a gente tem todo molinho, a criança é toda silicada. Aqui em cima da cabeça. Isso, a moleira, né? Por que tu é todo silicado? Porque você é puro silício, tá? Então, quando a gente começa a envelhecer, tu começa o quê? A enrijecer, a endurecer. Então, é uma frase que eu sempre falo, a gente nasce mole e morre duro. Por quê? Porque a gente nasce silicado e a gente morre calcificado. O silício, ele é o responsável por um dos responsáveis por carregar, por rastrear esse cálcio e deixar ele até os ossos, tá? Então, assim, quando a criança nasce, ela está toda silicada, ela começa a fazer o aleitamento e ela vai pegar esse cálcio que está solto no organismo e o silício vai fazer esse carreamento. Então, ao longo do tempo, você acaba perdendo esse silício. É muito difícil da gente encontrar o silício na alimentação. Ele tem na aveia, tem na cavalinha, mas teria que comer muita aveia e muita cavalinha. Então a gente começa, hoje já é disponível no mercado as cápsulas de silício orgânico. Existem vários nomes comerciais, mas o silício orgânico é o produto, né, que é o derivado. Por que é orgânico? Porque é do organismo. Não é o silício quelato, que é um sal mineral. Sintético, alguma coisa isso, assim, né? tá? Ele é do nosso organismo. Então ele não tem contraindicações, mas ele é um produto. O que o silício faz? Além de fazer esse carreamento, o silício o que faz ele dá firmeza na pele. Então, quando a gente vai perdendo o silício ao longo do tempo, você tende a diminuir essa qualidade da tua colagenase, que é onde forma o colágeno, a elastina. Ele está ligado a esse processo. Tá? É aquilo assim. Então é bom você usar. Maravilhoso. Eu falo assim para as pessoas... Porque a gente está em rede nacional, a pessoa vai agora... Todo mundo quer saber comprar silício, né? Não, é assim, gente. Isso aí precisa de uma prescrição médica ou farmacêutica, tá? Ele é um nutracêutico, tá? Ele é retirado de nutrientes da alimentação, então ele é um nutracêutico, ele não é um medicamento. Ele deve ser utilizado, assim, geralmente por pessoas acima de 25 anos ou quem tem uma dieta muito debilitada, tá? Então, assim, o que você melhora depois que começa a tomar o silício orgânico? Você percebe, assim, mais firmeza de pele. O silício é como se ele formasse uma trama no teu colágeno. Então, ele dá essa sustentação na tua pele, tá? E o que eu acho mais bacana, quem tem problema de osteoporose, problemas de... Tudo que tiver ligado à calcificação, ele está interligado. As pessoas pedem para mim sempre por causa da questão da juventude. Ele é conhecido como a cápsula da juventude. A pessoa pensa, eu quero tomar por causa das rugas, mas está bem além. Eu já passo para quem tem problemas nas articulações, rompimento de vasos, problemas de artéria, porque o cálcio, quando ele sai dos ossos, ele acaba se depositando nas artérias. Né? E aí, quando ele se deposita nas artérias, ele enrijece. Então, o silício ajuda a fazer esse carregamento. Então, tu acaba tendo melhor flexibilidade. Logo, tu tem melhor qualidade de circulação sanguínea,
tudo está interligado, né, Frei? É fantástico, né? Então, mas sempre com a prescrição. Não adianta Sempre. assim, agora que você está ouvindo aqui no Saúde e Fé, o Frei Rinaldo e o Jamar, assim, olha, compre à vontade. Ou seja, Não, que é não, bom, de é forma bom. alguma. Mas assim, tem dosagens também, Sim. né? Nem todo corpo precisa Sim. da mesma dosagem, né? Sim, e assim, até uma coisa interessante, eu falei da aveia, que a gente encontra silício na aveia. As bruxas, né, Frei, sempre tem desenhos, né, que brincam as bruxas comendo mingau, você já viu essas ilustrações. Por quê? Porque as bruxas sempre buscam a juventude. Toda, né, a história da bruxa é buscar a juventude. Por que elas comem aveia? Porque a aveia é rica em silício. Okay. Ó... Então, é um momento cultural, mas assim, né? A gente peneira, Vamos peneirar, assim, né? mas o fato de ser silício, nome parecido, silicone, nada a ver. Tudo a ver. É? O silicone é derivado da sílica, que é do silício. Só que a questão é assim, é da absorção. O orgânico consegue ser absorvido pelo nosso organismo, os outros não. A areia é sílica, é silício, só que ela não é absorvida. Vamos deixar as bruxas de lado e vamos responder as perguntas? Até porque o programa é católico, né? Vamos lá, então. Vamos lá. A gente agradece cada participação. Hoje estamos aqui com o farmacêutico Jamar Tejada e nós queremos também que você tenha as suas respostas assim. O Jefferson Diniz, bom dia, Jefferson, Deus abençoe, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé, aprendendo aqui e participando, viu? Existem alimentos que ajudam na memória ao envelhecer? Pergunta o Jefferson, Jamar. Todo alimento... Oi, Jefferson, tudo bem? Todo alimento anti-inflamatório, ele acaba ajudando nesse processo, não só cerebral, né, mas em geral. Então, o que são alimentos que não são inflamatórios? São alimentos que, longe dos refinados, dos embutidos. Tem vários vídeos, né, Frei, nosso aqui que a gente já falou sobre isso. Você pode procurar ali, sim, vai encontrar. E assim, ó, uma dieta sempre colorida, como eu sempre cito, evitar esses embutidos, evitar tudo aquilo que for industrializado. Então, quanto mais alimentos anti-inflamatórios, melhor. Então, se você tiver uma dieta, tem que evitar carne. A carne é inflamatória, mas não é que você seja proibido de comer carne, mas tem que ter equilíbrio. Se você tiver equilíbrio em toda a tua alimentação, com certeza você já está melhorando a tua qualidade cerebral. Muito bem, Jefferson. E o Humberto Galhardo, Jamar, ele que é de Vitória, Espírito Santo. Bom dia, Humberto, que Deus abençoe, que bom que você está conosco. Como a homeopatia cuida da saúde mental dos idosos aí, Humberto? Oi, Humberto. Bacana perguntar para um homeopata isso, né? Assim, ó, a homeopatia, ela trata o indivíduo como um todo. Então, quando você se trata com uma forma homeopática, existem as homeopatias que são específicas para a questão cerebral, obviamente. Mas, como ela é energia, ela funciona através da física quântica, né? Energia quântica, ela acaba gerando um equilíbrio em todo o sistema. Então, você não tem... Por que é melhor, é mais indicado a homeopatia para pessoas de mais idade? Não é que seja só para pessoas de mais idade, mas por que a resposta é tão positiva? Porque os mais idosos, eles são mais sensíveis, não tem tanta defesa, assim como os muito jovens, né? Mas você, quando toma a homeopatia, você fica mais blindado, vamos dizer assim, energeticamente, não deixa de estar, e você não tem os efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos. O fitoterápico também, que são derivados de plantas, não são homeopáticos, são derivados de planta. Então, os fitoterápicos podem dar efeitos colaterais, as plantas podem dar efeitos colaterais. A homeopatia, para dar um efeito colateral, você tem que tomar uma dosagem muito alta, mas quando ela é dada de forma errada, a tua energia já briga contra ela. Então, ela é muito mais viável e é muito mais indicada. Muito bem, a Roberta Siqueira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia, Roberta. Que bom que você está conosco também, participando, aprendendo e interagindo conosco, viu, Roberta? Obrigado, viu? Um idoso deve consumir a mesma quantidade de comida de um jovem? Pergunta a Roberta aí. Oi, Roberta. Deve, né? Deve sim, por que não? Né? Se você tiver, quanto mais comer com qualidade, melhor. É que o idoso, ele tem um sistema... digestivo, o metabolismo é muito mais lento. Então, assim, ele pode, mas ele tem que entender como que funciona o metabolismo dele, não pode passar mal, mas não existe assim uma quantidade. O idoso tem que comer menos, não é assim. Eu poderia dizer o seguinte, que idoso deveria ter uma dieta mais anti-inflamatória, porque ele vai ter menos defesas que uma pessoa mais jovem. É essa a questão. Agora, em quantidade, isso é
é variável. Não deixa passar fome, pelo amor de Deus. Quando fala de dieta anti-inflamatória, o que ele tem que priorizar? Né? Não come. Não deixa passar fome. O que é uma dieta anti-inflamatória? Ou seja, o que tem que priorizar no caso do idoso aí? Uma dieta anti-inflamatória, eu acho que não é o que você tem que buscar, acho que o que você deve evitar. Ok. Tá? Evitar industrializados, embutidos e refinados. Ok. Sempre, tá? Eu sempre toco nessa questão do refinado. Quanto um produto mais branco por exemplo, o arroz branco, a farinha branca, eu não lembro a última vez que eu comi uma massa de farinha branca, porque você não está absorvendo nutrientes ali. Ela foi refinada, foi retirado todos os nutrientes bons, né? Inclusive a gente está falando aqui de pele. A questão, não só pele, a gente vai falar também, né, sobre a questão da insônia. Os refinados, quando tu passa por esse processo de refino, você tira esses nutrientes que trabalham desde a questão do sono até a questão do envelhecimento. Então, gente, sempre buscar um alimento íntegro. Vai comprar uma massa, escolha uma massa lá de semolina ou uma massa integral. Vai comprar um pão, busca o pão integral. Essa história do branco, né? Eu sempre falo uma coisa meio assustadora, mas por exemplo, a cocaína, as drogas em geral, são brancas, são refinadas. Vai existir um tempo que o açúcar vai ser considerado tão letal quanto a cocaína. Escuta o que eu estou dizendo, vai ser proibida. E, inclusive, a maioria dos medicamentos alopáticos, assim, a cor também é branca. Sim, ou seja, já passou por muito, exatamente. Refinando, assim, né? É claro que acho que é interessante a gente pegar o conceito, ou seja, existe alimento, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se alimentar, né? Então, existe aquele alimento que, de repente, é um veneninho porque é o açúcar, é de dentro para fora. A gente não vê, é gostosinho, mas está fazendo, assim, um estrago de dentro para fora. O sol, se a gente não protege, né? Se a gente não vai na sombra, usa um chapéu, um boné, um protetor, é de fora para dentro, mas, assim, muitos alimentos é de dentro para fora. Sim, então, a gente tem que ter o conceito, está atacando, né? Por duas vias, exato, né? Dentro, né? E fora. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu sempre falo, né, Frei? A gente recebeu de presente de Deus essa máquina tão perfeita, é o mínimo que a gente pode fazer, evitar, né, se suicidar pela boca, né? Exato.